Amigos, a paz do Senhor. A leitura de hoje está em Atos 2, do versículo 1 ao 13. Atos 2, do versículo 1 ao 13. Aqui a gente vai falar do dom de línguas. Se você frequenta uma igreja onde seus líderes falam em línguas estranhas, é bom que você não saia, é bom que você preste bastante atenção, porque você vai entender o que é dom de línguas. Atos 2, do versículo 1 ao 13. O Pentecostes. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E, perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como, então, cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Por partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tantos judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E, perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isto quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Amigos, é o seguinte, a gente leu aqui e está claro que o dom de línguas distribuído pelo Espírito Santo é o dom a uma pessoa de falar uma outra língua, mas uma língua em que alguém entenda. No dia de Pentecostes estavam gente de todo o mundo. A palavra de Deus é clara em dizer que nesse dia, no dia de Pentecostes, estavam judeus piedosos de todos os lugares que há debaixo do céu. E ali os galileus começaram a receber do Espírito Santo o dom de línguas, porque no dia de Pentecostes, tendo gente de todas as nações, era preciso pregar a palavra de Deus. Mas como que esses galileus, judeus, iriam falar na língua dessas pessoas, se eles nem tinham estudado? Muitos não tinham passado por uma escola, eram pescadores. Então, irmãos, eles não sabiam falar inglês, não sabiam falar árabe, não sabiam falar chinês, não sabiam falar japonês. Então, o dom de língua dado a eles foi o seguinte: o Espírito Santo deu a eles o dom de falar na língua de cada um. Como assim? Eles começaram a falar da grandeza de Deus e cada um os ouvia em sua própria língua materna. É como se aqui estivesse chinês, japonês e o inglês, e eu tivesse que pregar a palavra de Deus para eles. Eu iria falar português e eles iriam entender cada um em sua língua materna. Eles iriam ouvir
cada um em sua língua materna. Então, irmãos, entenda de uma vez o que é o dom de línguas. Entenda o que é falar em outras línguas. Falar em outras línguas, como muitos dizem por aí, por exemplo, quando estão pregando nas igrejas, começam a falar machararabás e aquela coisa toda, isso daí é engano. O dom de línguas tem que ser uma coisa que você possa entender. Na verdade, esse machararabás que muitos falam, se você quer saber o que significa, abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 8. Ali diz claramente que machararabás significa rápido, toma da presa os despojos dela. Então, irmãos, o dom de língua tem que ser legível. Por exemplo, irmãos, vou dar mais um exemplo. Se eu estiver pregando a palavra de Deus aqui no nosso Brasil, aqui não há necessidade que eu tenha o dom de línguas, porque os brasileiros que falam português vão entender claramente o meu português. Agora, se tiver uma outra pessoa de uma outra nação, país, que não fala o português, e Deus quiser que essa pessoa ouça a pregação do Evangelho, ele vai ouvir em sua própria língua materna, como se eu estivesse falando a língua dele. Isso é dom de línguas. Amigos, eu espero que vocês tenham entendido, compreendido. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima leitura.